E olha, a gente vai seguir falando sobre esse assunto, né, sobre essa decisão pela liquidação extrajudicial agora da REAG. O mercado está acompanhando de perto o desenrolar dessa decisão do Banco Central. E sobre os impactos da liquidação, a gente conversa agora com o Gilberto Braga, professor de economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor Gilberto, sempre um prazer dividir tela com você. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Vitor, e boa tarde a todo mundo que está com a gente no CNN News. Professor, eu queria começar perguntando exatamente sobre esse assunto que a gente acabou de encerrar essa participação do Danilo aqui. Falando um pouquinho sobre credibilidade, porque duas decisões que evidentemente fazem bastante barulho acerca dessas decisões, né, de liquidação de uma instituição financeira e agora de um fundo de investimento. Eu queria entender, evidentemente o Banco Central tem essa prerrogativa e agiu de forma técnica, mas eu queria entender exatamente os impactos para o mercado acerca exatamente desse balanço entre as credibilidades. Ter uma autoridade monetária com pulso firme contra qualquer tipo de irregularidade, evidentemente, é louvável. Mas como é que fica o sistema como um todo, tanto as gestoras, fundos de investimento e, evidentemente, instituições financeiras de médio a pequeno porte? Bom, Vitor, o que nós temos primeiro que entender é que não é a liquidação de um fundo de investimento propriamente dito, e sim de uma corretora. É importante a gente diferenciar esses papéis, quer dizer, a corretora ela distribui as cotas desses fundos e faz ali todo o trabalho de administração dos fundos. Então, em tese, o fundo ele não pertence à REAG, não pertence a uma corretora, ele é propriedade dos seus investidores, dos seus cotistas, que formam ali um condomínio financeiro. Em tese, se os fundos forem sadios, ou seja, não forem ligados a operações irregulares, você simplesmente tira a REAG e o liquidante nomeado pelo Banco Central poderá, a partir das suas confirmações com relação à veracidade, autenticidade do patrimônio dos ativos do fundo, fazer a transferência para um novo administrador, para um novo gestor dentro do sistema financeiro nacional. Sai da corretora REAG, está sendo liquidada, para uma nova instituição financeira que vai funcionar como um novo síndico desse patrimônio coletivo. Obviamente que, pelo que se tem no noticiário, há dentro do portfólio administrado pela REAG, alguns fundos teriam irregularidades, ligação com o PCC ou com operações que possam estar interligadas com irregularidades que estão sendo investigadas junto ao Banco Master, mas isso certamente vai ser tratado de maneira apartada. Então, quando a gente olha para o tamanho da REAG, a gente precisa entender que ela tem relevância dentro do universo de administração de fundos. Segundo o ranking da Ambid, que congrega as empresas desse segmento, ela era uma das 10 maiores administradoras em patrimônio, e, nesse sentido, ela é relevante. Por outro lado, ela tem um patrimônio de mais de 300 milhões sob a sua gestão, mas boa parte desse patrimônio espera-se seja sadio e possa ser objeto dessa transferência, justamente para resgatar a credibilidade e não trazer qualquer tipo de efeito sistêmico para o mercado financeiro. Professor, eu queria reforçar aquela segunda parte da minha pergunta acerca da credibilidade do Banco Central. A gente acompanhou principalmente no que se discorreu após a liquidação do Banco Master, essa tentativa de ingerência por parte do Tribunal de Contas da União, por exemplo, sobre uma decisão que cabe exclusivamente ao Banco Central. Queria uma análise sua acerca exatamente dessas prerrogativas e principalmente dessa análise técnica feita pela autoridade monetária para determinar né, essas duas ou três, né, porque teve também a de corretora de câmbio, essas três liquidações agora num período bastante curto. Olha, o PCU ele tem um papel de fiscalizador do poder legislativo, né? Então, ele tem o papel de
fiscalizar os órgãos públicos, mas não tem a competência de se imiscuir dentro da autonomia e das decisões desses órgãos. Então, existe aí um fato novo que é a possibilidade de uma atuação conjunta entre esses dois órgãos, e aparentemente foi isso que foi costurado. Então, o TCU, ele, teoricamente, dentro do seu papel constitucional, ele poderia solicitar as explicações ao Banco Central, mas sem interferir nas decisões e na autonomia do Banco Central em relação à gestão das instituições financeiras e da atuação específica dentro do caso do Banco Master. O que, obviamente, gera uma certa preocupação e, de alguma maneira, por ser um fato novo, é a possibilidade de que essa atuação do TCU pudesse ser uma atuação de revisão, uma atuação revisional em relação às medidas de gestão e de saneamento tomadas pelo Banco Central em relação ao mercado financeiro, especificamente no caso do MAST. O que se tem nesse momento é que foi costurado ali um protocolo de cooperação em que haverá compartilhamento de informações, cabendo ao Banco Central instruir ao TCU os passos que levaram às decisões de liquidação do Banco Master, sem que o TCU possa ter a competência ou o poder ou a autonomia de rever as decisões do Banco Central. Nesse sentido, esse estabelecimento desse protocolo, ele preserva a autonomia do Banco Central, que é o que o mercado financeiro, os agentes financeiros de uma forma geral, esperam e ficam satisfeitos com essa decisão. Professor, a gente acompanhou nessas últimas semanas uma repercussão jamais antes vista sobre a nomeação também do presidente da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, exatamente contaminada, né, uma discussão contaminada pela liquidação extrajudicial do Banco Master. Queria uma análise sua também sobre a atuação da Comissão de Valores Imobiliários e entender se, na sua visão, houve algum tipo de... eu não queria usar a palavra equivocada, mínimo uma leniência por parte da CVM. Olha, você pergunta leniência em relação a quê? A fiscalização, em relação à fiscalização do Banco Master, de instituições financeiras, de práticas também de gestoras e corretoras. Na verdade, até onde eu tenho conhecimento, o Banco Master ele não está sob a tutela da CVM, né, de uma certa maneira, porque está debaixo do Banco Central e não é uma empresa listada em bolsa de valores, ela tem um capital fechado. Então, o que estaria debaixo da observação da CVM é o papel de gerenciamento de fundos que compete à CVM, enquanto xerife do mercado de capitais, fiscalizar. Então, ela poderia ter a competência, ou tem a competência de fiscalizar a atuação dos fundos que seriam gerados por empresas associadas ou corretoras ou o próprio banco em relação à marca Master. Então, se tem um fundo que a corretora do Banco Master é a gestora ou a administradora, a CVM poderia fiscalizar o trabalho dessa gestão, dessa fiscalização, mas não cabe à CVM o papel de interferir na condução ou nas operações de uma forma geral do Banco Master. Esse papel pertence ao Banco Central, que vem fazendo isso de uma maneira, me parece, bastante correta e que o mercado acompanha com atenção. Professor, a gente pode esperar algum tipo de desenrolar acerca exatamente dessa crise de credibilidade, principalmente envolvendo bancos pequenos e médios, por mais que eles ajam com lisura, por exemplo, aí falo especificamente do Banco Master, pensando também do ponto de vista de corretoras pequenas e médias, a gente pode ver uma corrida para o sistema, para instituições financeiras já consolidadas, os bancões, em meio a essa crise de credibilidade? Olha, de certa maneira, já existe um processo de consolidação desse setor, sobretudo do período pós-pandemia para cá e com a chegada do PIX
e o crescimento das fintechs. O que eu acho que existe é uma mudança cultural dentro do mercado financeiro, em que existe a inclusão de boa parte da população que não tinha acesso a serviços bancários mais sofisticados, porque não tinha volume de transações e não tinha condições de pagar as taxas que eram cobradas por essas instituições. O que nós vemos atualmente é um novo modelo de concentração. Então, esse modelo leva a um papel de aumentar a regulação sobre fintechs e operações que surgiram nos últimos anos e que usam maquininhas dentro da área comercial, fazem girar a economia do dia a dia do cidadão comum. Esse cidadão hoje ele tem acesso a operações de fundos, a operações com ações, praticamente com pagamento de zero taxa e sem taxa de custódia, e isso leva, no primeiro momento, a um movimento de expansão. Esse segundo momento, agora, é um momento em que você vai fazer aí uma espécie de peneira, e é muito provável que, diante dessas notícias, nós não tenhamos um risco sistêmico, mas tenhamos, por parte de vários atores, de vários, sobretudo, usuários desses sistemas, a busca por marcas mais tradicionais, e aí se destacam as maiores instituições financeiras que têm um histórico de prestação de serviços de maior solidez e que, teoricamente, vão vender uma imagem de reputação de maior segurança para os usuários. Conversei com o Gilberto Braga, professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Um abraço a todos. Boa tarde. Forte abraço para você.